No final de novembro de 1998, Julie Jensen deu à vizinha um envelope lacrado, lhe pedindo que o entregasse à polícia caso algo acontecesse com ela. A princípio, a mulher achou que fosse algum tipo de brincadeira, porém pegou a carta e não fez perguntas sobre o seu conteúdo. E 3 dias depois, o que Julie temia aconteceu. Ela teve sua vida ceifada. Mas quem cometeu esse crime e por quê? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não notifique, eu peço que me siga lá no meu Instagram, o @chamalzinho, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E caso essa opção não seja tão agradável assim para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Julie Jensen nasceu em 1958 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo as lembranças de seus familiares, ela era uma menina alegre que não conseguia ficar quieta no mesmo lugar. Ela não escondia de ninguém que no futuro queria ser atriz ou cantora, mas à medida que crescia, ficou óbvio para todos que ela não tinha os talentos necessários. Depois de se formar na escola, a jovem não conseguiu entrar em nenhum instituto de teatro, e esse foi um grande golpe para as ambições dela. Julie foi forçada a estudar contabilidade em uma faculdade local. Foi lá que a jovem conheceu seu futuro marido, Mark Jensen, que era 2 anos mais novo que ela. Eles começaram um relacionamento e logo foram morar juntos. Apesar de Julie ter apenas um curso restante para concluir os estudos da universidade, ela desistiu em 1980 para trabalhar como secretária. Mark, ao contrário de Julie, se formou na faculdade. Em 1982, ele conseguiu um emprego em Pleasant Prairie, em Wisconsin, e o casal mudou-se para lá. E 1 ano depois, eles se casaram oficialmente. Julie admitiu para seus amigos que não gostava muito das ambições de seu marido, porque ele era uma pessoa muito ambiciosa, e para ele, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar, e não a família. Muito provavelmente, por causa disso, eles demoraram bastante para ter filhos. Seu primeiro filho, chamado David, nasceu apenas em 1990, e embora tenha sido o Mark que insistiu para ter a criança, ele não dava muita atenção para o filho, pois preferia investir em seu trabalho, dizendo que agora ele tinha que sustentar 2 pessoas, já que sua esposa, no período da gestação e depois de ter dado à luz, não trabalhava e ficava em casa com o bebê. Porém, depois de algum tempo, ele acabou se apegando muito à criança e ele era bastante participativo na criação do filho. Quando David tinha 1 ano de idade, Mark começou a sugerir à esposa que ela precisava terminar os estudos, tornar-se contadora e ganhar dinheiro de verdade. Julie constantemente se afastava dessas conversas. Ela tinha medo de admitir ao marido que odiava contabilidade e não tinha nenhuma intenção de trabalhar com finanças. A verdade é que a jovem mãe ainda sonhava com os palcos. Porém, em 1991, Julie voltou a trabalhar parcialmente como secretária em uma pequena empresa local. Um de seus colegas foi Perry Tariq, que imediatamente notou aquela mulher bonita que falava por horas sobre teatro, arte e música. Em sua juventude, Perry fez uma participação especial em uma série de TV pouco conhecida, mas assim que mencionou isso em uma conversa com Julie, ela imediatamente se interessou pelo homem e quis conhecê-lo melhor. Um romance turbulento teve início entre os colegas e terminou 2 meses depois, quando Mark os pegou no quarto da família. Mark estava pensando seriamente em se divorciar, mas Julie implorou para que ele não fizesse isso, dizendo que percebeu o erro e nunca mais o repetiria, e eventualmente o homem desistiu da separação. Por fora eles pareciam ser uma família feliz, no entanto dentro de casa
o Mark ignorava completamente a existência da Julie. Ele nunca a perdoou pela traição. E a mulher sentia muito isso, e querendo resolver os problemas do casal, ela decidiu em 1995 que eles deveriam ter outro filho. E assim foi feito. No mesmo ano, nasceu Douglas. A ideia de que o nascimento dessa criança iria resolver todos os seus problemas, obviamente, estava errada, e no ano de 1998, eles praticamente viviam como se fossem apenas conhecidos. Eles não tinham nenhum tipo de intimidade. Isso seguiu até o dia 3 de dezembro de 1998, quando aproximadamente às 13 horas e 20 minutos, o gabinete do xerife de Pleasant Prairie recebeu uma ligação. Mark Jensen, que estava do outro lado da linha, disse calmamente ao despachante o seguinte: cheguei em casa pensando em almoçar, mas percebi que as coisas da minha esposa estavam jogadas no corredor. Olhei para o quarto, acontece que ela ainda estava deitada na cama. Ela não se move, não sei o que há de errado com ela, disse o homem. A polícia e os paramédicos foram até o local, mas quando chegaram lá, a única coisa que puderam fazer foi confirmar que a Julie já estava sem vida. E conforme mostrou o relatório do legista, ela teria perdido a vida por envenenamento com etilenoglicol, que é o principal componente do fluido de freio e também de anticongelante. E ela teria perdido a vida entre as 23 horas do dia anterior e o meio-dia do dia 3 de dezembro. Durante o interrogatório, Mark disse à polícia que naquela manhã sua esposa estava agindo de forma estranha. Ela não queria sair da cama, fingiu estar doente e agia como uma criança, e no final pediu para ficar sozinha. Ela estava deprimida há várias semanas. Julie perdeu o interesse por mim, pelos filhos, pela vida, pelo trabalho. Acho que ela decidiu tirar a própria vida, disse Mark à polícia. Na verdade, quando as autoridades verificaram os registros médicos da mulher, os detetives descobriram que Julie havia consultado um psiquiatra pelo menos 3 vezes durante 1998, por causa justamente de depressão. E a última vez foi apenas 2 dias antes da tragédia. Como resultado dessa visita, foram prescritos antidepressivos para a mulher. Curiosamente, segundo o psiquiatra, a causa da depressão dela não era apenas o desmoronamento do relacionamento com o marido, mas também um misterioso perseguidor que enviava constantemente mensagens e fotografias obscenas para o e-mail dela. À primeira vista, tudo isso indicava que Julie havia realmente decidido tirar a própria vida. Afinal, além dos problemas do casamento, depressão crônica e um perseguidor misterioso, consultas de pesquisa sobre etilenoglicol foram encontradas no histórico do navegador de seu computador. Como Mark tinha um álibi para o momento da morte de sua esposa, ele estava no trabalho e nenhuma impressão digital, DNA ou sinais de invasão de mais ninguém puderam ser encontrados na casa dos Jensens, a versão do envolvimento de terceiros no crime também foi descartada. Se não fosse aquele envelope que a vizinha da família recebeu das mãos da própria Julie, esse caso teria sido encerrado como se a mulher tivesse tirado a própria vida. Mas o que exatamente tinha naquele envelope? O conteúdo que estava dentro daquele envelope era uma fotografia do diário do Mark que mostrava uma lista de vários venenos, incluindo o etilenoglicol, e também uma carta escrita pela Julie. E a carta dizia o seguinte: tirei essa foto e estou escrevendo no sábado, 21/11 de 1998, às 7 horas da manhã. Essa lista estava no diário do meu marido. Acho que ele não queria que eu visse. Não sei o que ele quer dizer, mas se algo acontecer comigo, ele deveria ser o primeiro suspeito. Nosso relacionamento se deteriorou ao ponto da negligência educada. Eu sei que ele nunca me perdoou por aquele breve caso há 7 anos. Mark vive para o trabalho e os filhos. Ele é um ávido internauta. Em geral, não fumo nem bebo. Minha mãe era alcoólatra, então me limito a 1 ou 2 drinks por semana. Mark quer que eu beba com ele à noite, mas eu não quero isso. Jamais tirarei minha vida por causa dos meus filhos. Eles são tudo para mim. Para medicamentos, tomo remédios para resfriado que estão no meu armário de remédios e vitaminas.
Também tenho uma receita de comprimidos para enxaqueca que Mark toma com mais frequência que eu. Rezo para que eu esteja errada e nada aconteça, mas ultimamente Mark tem agido de forma muito suspeita, então temo pela minha vida. Não quero deixar David e Douglas. Essas são as principais conquistas da minha vida e meus maiores amores. Meu 3D, Papai, David e Douglas. Depois de lerem essa carta, as opiniões dos detetives mudaram drasticamente e eles passaram a considerar o Mark Jensen o principal suspeito de ter ceifado a vida de sua esposa. E para verificar essa versão, a polícia começou a investigar o Mark, que àquela altura trabalhava em uma grande empresa de Wisconsin, e eles encontraram algumas provas indiretas que o ligavam ao crime. Em primeiro lugar, descobriu-se que nos últimos 2 anos, Mark namorava secretamente a sua subordinada, Kelly Brooks, que foi viver com ele apenas 1 mês depois do funeral de Julie. Em segundo lugar, o colega de Mark, Ed, disse à polícia que em uma conversa, o homem fez declarações controversas sobre sua esposa. Se eles tivessem me dito que eu não sofreria nenhum castigo, eu já teria ajudado Julie há muito tempo a ir ao encontro do Todo-Poderoso. Mark também se comportou de forma muito suspeita no funeral. Segundo relatos, o homem parecia despreocupado e bastante feliz. E no dia seguinte do funeral de sua esposa, Mark recolheu todas as coisas dela, colocou em sacos de lixo e jogou na beira da estrada. Inclusive, o irmão da falecida presenciou essa cena. Foi um choque para mim. Todas as coisas de Julie estavam lá, incluindo fotografias e assim por diante. Era como se ele quisesse apagá-la da memória. Ele a excluiu de sua vida e de sua casa. Devido à complexidade do caso, o julgamento do Mark se arrastou por longos 10 anos, e durante esse período, o primeiro filho do casal, o David, acabou se formando na escola e ingressando na universidade. A principal prova que a promotoria tinha contra o Mark era a carta escrita pela Julie. No entanto, a defesa do homem disse que a Julie sempre quis ser atriz e como ela não conseguiu ter sucesso em sua vida, ela quis fazer todo esse teatro para sua morte. O júri enfrentou uma tarefa difícil, mas após 30 horas de deliberação, considerou Mark Jensen, de 48 anos, culpado. Após isso, o juízo condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em resposta, os filhos de Kelly e Mark emitiram uma declaração conjunta, dizendo que nunca o renegariam e acreditavam em sua inocência. A família de Mark permaneceu fiel às suas palavras. Eles interpuseram vários recursos, argumentando que usar as palavras de sua falecida esposa contra o réu violava seu direito constitucional de confrontar a testemunha e, portanto, o veredito era ilegal. Surpreendentemente, isso funcionou e em 19 de dezembro de 2013, a condenação foi anulada e Mark Jensen foi libertado da prisão. Para o Ministério Público e os familiares de Julie, essa decisão judicial foi, no mínimo, inesperada. Nesse ponto, eles perceberam que a carta que a Julie escreveu não iria mais funcionar e eles tinham que encontrar alguma outra pista que pudessem usar contra o Mark. E felizmente, eles conseguiram encontrar algumas evidências que ligavam o homem ao crime. Assim, os especialistas em informática acabaram descobrindo que aqueles e-mails obscenos que a Julie recebia vinham do próprio Mark. Era ele que estava atormentando a vida da esposa. Além disso, também teve o depoimento do colega de cela do Mark, que disse que o homem confessou para ele que conscientemente estava induzindo sua esposa a ter depressão para que ela recebesse um diagnóstico formal e tomasse remédios para que assim ele pudesse ceifar a vida dela sem ninguém desconfiar. Então, em 9 de janeiro de 2023, teve início seu segundo julgamento. Na reunião, a acusação apresentou novas provas da culpa de Mark e a defesa manteve a sua versão, dizendo que Julie queria tornar-se famosa na morte porque não conseguiu realizar seu sonho em vida. Dessa vez, o júri deliberou por ainda mais tempo, mas no final considerou Mark Jensen culpado. E depois disso, o homem foi novamente condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de solicitar a liberdade condicional. Quanto à esposa e seus filhos, eles ainda acreditam na versão de Mark, o considerando inocente.
e continuam buscando a libertação do homem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais, comente aí o que você achou dessa história, se você acha que o Mark ele é inocente e que a Julie de fato tirou a própria vida, ou se você acredita que ele induziu a mulher a ter os problemas psicológicos para que ele pudesse ceifar a vida dela sem levantar suspeitas. Eu particularmente acredito muito mais que ele sim ceifou a vida da esposa, mas eu quero saber a sua opinião, então deixa ela aí nos comentários. E se você quiser apoiar o canal, temos várias opções, como o Pix, seja membro, valeu demais, e apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!